Pronto, estamos na nossa terceira aula de arte, onde nós estamos trabalhando os alimentos na arte. Nas primeiras aulas vocês tiveram a obra de arte de Assim-Boto, um artista que trabalhava com alimentos, né? E hoje nós vamos trabalhar um sorvete na parede, certo? Um sorvete na parede, o que será isso, né? Então, a abertura aqui é um grafite. Você tem a ideia do que é um grafite? Qual a diferença de uma pessoa que trabalha com grafite e de um pichador? Vocês sabiam que o grafite, né, é uma arte, né? É uma pintura onde o artista expressa, né, sua arte com autorização do dono de uma parede, de um muro, né? Ele pede autorização do dono para colocar sua arte lá, enquanto um pichador, ele faz um desenho qualquer, aonde ele achar que deve, sem autorização de ninguém, né? Chega a ser um crime, né? Não, nós temos nas primeiras páginas aqui, para relembrar, o artista Assim-Boto, né? Assim-Boto foi quem pintou a obra de arte chamada As Quatro Estações, que nós trabalhamos nas duas aulas anteriores. Ele ficou muito conhecido, né, porque o rei gostou demais da sua arte, onde ele trabalhava no rosto das pessoas, né? O artista sempre trabalhava com frutas, né? Ele trabalhava expressões humanas, o rosto humano, né? E usava os alimentos para reproduzir as suas artes. Nós temos aqui uma obra de uma criança retratada, né? Retrato de cabeça humana, feito com tipo de comida, né? Ele está tipo imitando o Assim-Boto, essa arte aqui. Esse tipo de arte do Assim-Boto fascinava muitas pessoas na época dele, né? Então, nós falamos também da natureza morta, que são os objetos, né, nas obras de arte retratados como as porcelanas, jarras, garrafas, vidros, né? E outros objetos. A arte morta é isso, objetos retratados pelos artistas, né? E eles se referem à arte de pintar, desenhar, fotografia, uma composição desse gênero. Então, natureza morta é um tipo de pintura e fotografia em que se vê objetos inanimados, ou seja, objetos sem vida, né? Logo abaixo, nós temos um pouco da história do Assim-Boto. Assim-Boto nasceu no ano de 1526 e morreu no ano de 1596. E sua obra principal inclui a série As Quatro Estações, na qual usou imagens da natureza como frutas, verduras e frutas, conteúdos que a gente abordou, né, durante essas 2 semanas, para compor as fisionomias humanas, o rosto, né, humano, certo? Que nós temos uma obra de Assim-Boto. Falamos também sobre as sensações que as pinturas elas podem nos proporcionar, né? Elas podem nos proporcionar sensações no caso dela, né, de se refrescando, né, de se refrescar, sensação de alegria, sensação de felicidade. Então, os desenhos, as artes podem nos proporcionar esse tipo de sensações. Então, algumas vezes fotografias, desenhos e pintura, esculturas e outras formas de arte podem nos despertar sensações como de tristeza, alegria, cansaço, nojo e até mesmo de fome. Então, são várias as sensações que as obras podem nos proporcionar. Muitas pessoas podem não gostar de sorvete ou outros alimentos. Então, a sensação dela talvez não seja a mesma de quem goste, né? Afinal, gosto é uma coisa muito pessoal. Nós falamos isso também nas aulas diferentes, os vários tipos de gostar. Que as pessoas têm gostos
diferente. Por isso é importante entender que tanto as obras de arte quanto os alimentos que consumimos podem provocar diferentes sensações. Elas podem nos causar sensação de alegria, né, de tristeza, de cansaço, de nojo, vários tipos de sensações. Já na página 260 é um conteúdo onde nós vamos trabalhar o grafite, certo? E o que vem a ser um grafite? Isso aqui é uma pintura de um sorvete. Essa imagem de sorvete de casquinha está pintado em um muro, né? Essa forma de arte é chamada grafite. Então, é grafite porque se está pintado no muro, esse desenho foi feito com autorização do dono do muro. É um grafite porque é uma obra, né, um desenho autorizado. Então, é uma arte, né? Grafite é uma forma de arte de rua, normalmente feita com a autorização do dono do espaço. Essa arte busca representar uma cena ou imagem significativa. Então, quando você vê o desenho de um sorvete ou de um alimento, você dá a entender que naquele espaço tem algo relacionado a esse tipo de produto, né, de alimento. Então, para o dono do espaço ou para o artista. O grafiteiro geralmente trabalha com cuidado e, diferentemente do pichador, que eu falei logo no início, que ele não é um artista porque ele faz as coisas sem autorização, ele faz de qualquer jeito e a arte dele, o pichador não é um artista, né? Ele já passa a ser outro tipo de coisa, que não é considerado um artista, porque ele está infringindo leis, né? Ele não está respeitando o espaço do outro. Ele faz marcas, o pichador ele faz marcas e rabisco em muros e paredes sem a permissão, né? Um crime, né, que ele faz. Então, esse grafite também te deixou com vontade de tomar um sorvete, olhando para o grafite na parede? Será que se você fosse passar no canto e olhasse esse grafite aí, você ia ter vontade de tomar um sorvete? Por que será que você despertou essa vontade de tomar um sorvete? Que sensação lhe levou a tomar esse sorvete, a desejar esse sorvete? Então, na mesma página, na página 260, tem uma atividade proposta, onde é mão na massa, após observar a imagem sobre o grafite, responda a questão a seguir. Como você imagina que era a parede antes do grafite? Essa parede aqui. Nós entendemos que aqui parece um muro, né? Que não tem reboco, que a gente está vendo a divisória dos tijolinhos. Então, a gente pode se imaginar que era um muro sem vida, né? Ele não tinha vida, não tinha reboco, não tinha nada. De repente, surgiu essa obra de arte. Então, vamos concluir a resposta. Então, ele é uma resposta pessoal, eu vou dar uma sugestão e você pode concluir com o seu pensamento, tá certo? Então, deduz, né, que era direto no tijolo, como eu mostrei, voltei a imagem e mostrei, sem cor, né? Desse modo, demonstrava tristeza. Então, o artista usou cores e deu uma nova vida, né? Então, ele era sem vida e não chamava atenção. Já com a gravura do sorvete, bem colorido, se tornou um muro alegre, um muro com vida, né? Que chamava a atenção de quem passasse lá por perto. Então, observando a imagem do grafite, o sorvete poderia ser de qual ou quais sabores? Imaginem aí. Que sorvete essa imagem lhe dá a ideia de que sabor, né? Então, na página 260 você vai responder. Provavelmente o artista quis representar que o sorvete era de morango por conta da cor, né? Um sorvete de casquinha de morango por conta da cor. Na página 261, também do nosso livro, tem duas questões. Na terceira questão tem, olhe novamente as duas imagens, né? A imagem da menina tomando sorvete e a da imagem do muro. Duas imagens que representam os sorvetes. São obras de estilos diferentes, né? Porém, com algumas características em comum. O sorvete lembra o quê?
Sorvete geralmente você lembra que vai tomar no tempo quando tiver quente, né? No tempo quente, lembra calor, né? Então, preencha a seguir marcando com X ou escrevendo sua opinião sobre a imagem. Qual a imagem é mais colorida? Você vai colocar, na sua opinião, qual é a mais colorida, certo? Qual dessas imagens desperta a vontade de tomar o sorvete? Será que a menina, a mocinha tomando ou o sorvete na parede? Qual dessas imagens lhe despertou mais o desejo de tomar um sorvete? Então, na quarta questão, você vai mostrar a resposta, sua resposta, com a pessoa que está próximo de você, já que você está em casa, né? Vai conversar com ela e vai ver se a resposta dela é a mesma que a sua, tá certo? E qual item teve mais votação na casa. Se você tiver com mais de 2 pessoas, você vai ver quem foi que votou na mocinha. Se foi seu papai, sua mamãe, qual a imagem que despertou mais vontade de tomar sorvete neles? Perguntem, façam uma pesquisa, façam uma enquete, tá bom? E coloque a sua resposta logo abaixo. Na Aprendendo e Brincando, agora vocês vão fabricar um sorvete, tá certo? Vocês serão fabricantes de sorvete. Vocês vão fazer uma obra de arte com o tema sorvete. Pode ser no caderno de desenho, pode ser numa tela, pode ser uma arte tipo uma escultura. Você vai fazer o seu sorvete. Você vai ser o artista para representar o seu sorvete, tá certo? Você vai fazer o seu registro, vai tirar uma foto com esse sorvete que você desenhou, que você coloriu, que você esculpiu, vai mandar para a escola ou então vai guardar para quando você vir para a escola, a primeira oportunidade que você vir até aqui à escola, mostrar para os seus colegas, tá certo? Então, eu vou reforçar que as nossas provas acontecerão do dia 22 ao dia 26, as nossas provas parciais. Acompanhe na nossa agenda digitais toda a orientação que vai com relação às provinhas, tá certo? Estudem com antecedência. Até a próxima aula. Beijo, fiquem com Deus.